eu tenho que, ao meu dispor, as aproximações numéricas. Aqui, aproximação pelo extremo esquerdo, pelo extremo direito e pelo ponto médio. E tem mais. Em qualquer uma delas eu consigo a estimativa do erro, que é o seguinte teorema, tá? A seguinte proposição. Eu, nas notas, e aqui, eu só faço pelo ponto médio, essa estimativa. Mas ela é facílima de fazer, basicamente a mesma, pelo extremo esquerdo e pelo extremo direito. Tá? Que diz o seguinte. Deixa eu botar aqui. Professor. Diga. Uma vez eu vim falando, né, que a integral indefinida, né, a integral acima é dada em termos da função de erro, parece, né, que chama. Como é? Se eu conhece a calculadora Wolfram Alpha, né? Uhum. Quando a gente bota a integral, Mais ou menos. a integral indefinida da integral gaussiana, ele retorna a função de erro, que é, eu queria saber se foi sobre Qual é a função gaussiana? Qual é? é elevado a menos x quadrado. Menos x ao quadrado. Você não tem o valor exato dessa integral. Você tem por aproximações. Tá? Você tem aproximações. Tá bom? E aí, você vê o seguinte, olha a proposição. Olha a proposição. Sejam AB reais. Eu não vou demonstrar aqui. A demonstração está nas notas de aula, tá? A demonstração é extensa. Tá? Sejam AB reais com A menor do que B e F, vírgula, F, uma função de classe C2 no intervalo fechado AB e M, o número real positivo. Tá? Se a função é de classe C2, ela é contínua. Então tem a integral definida. E a proposição diz o seguinte: se a derivada segunda de x, de f em x, é menor que ou igual a m, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo fechado AB, então a integral definida, a integral definida da f, deixa eu abastecer o pincel aqui. A integral definida da f, de A a B, menos a sua aproximação usando o natural n, tá certo? Pelo ponto médio, né? Em módulo, isso é menor que igual a... Sempre esqueça esse valor, essa estimativa, esta aqui. É m sobre 24 vezes b menos a terceira sobre n2. Isso aqui vale qualquer que seja o n natural no... Então, quando eu faço uma aproximação, não me peça para dar demonstração, olhe nas notas, está todo explicado, todo dissecado, a demonstração disso nas notas, tá certo? Vou só usar aqui. Então, se m é uma cota superior da derivada segunda da f no intervalo fechado AB, então, em módulo, a diferença entre a integral definida, cujo valor
eu posso não conhecer, e a sua aproximação pelo ponto médio, tá certo? Isso é menor que ou igual a m dividido por 24 vezes b menos a terceira sobre n2. É claro que aqui, quanto maior o n, menor o erro. Certo? Daqui sai, né? Daqui sai que quanto menor o n, maior o erro. Por exemplo, eu não sei, não há como saber, ninguém sabe, qual é o valor dessa integral, ó. Aqui, porque eu não sei, é seno de x2. Tá? Não tem, pode procurar na literatura. Não aparece não. É, mas não tem. Qual é? Existe a integral, essa função, ela tem uma primitiva na reta, mas a primitiva que se sabe é a primitiva dada por uma integral. Essa daqui, h de x igual, por exemplo, a integral de 0 a x do seno de u2, a integral em u, tá? Essa integral aqui, quando eu boto x aqui, eu tenho que botar outra variável aqui. Eu não sei se eu tive cuidado disso. Botou certo, né? Tá, no exemplo. Tá? Isso aqui, essa função, ela é diferenciável. E quem é a derivada da h em x? Quem é? Seno de x2. Qualquer que seja o x real. Isso é dado pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, que diz que toda função, dizendo que toda função contínua no intervalo, nesse intervalo possui primitiva. Isso é uma coisa. A outra coisa é, eu não consigo exibir isso em termos das ditas funções conhecidas, bem conhecidas, tá? Tá certo? Em termos das ditas funções conhecidas, usando as operações com funções. Tá? Ou seja, isso aqui eu não consigo escrever como uma combinação das funções conhecidas usando as operações com funções. Que funções conhecidas é essa? Entende-se aqui por funções conhecidas, as funções polinomiais, as raízes eniésmas, as funções trigonométricas, a função exponencial e a função logaritmo natural. Não se consegue. Tá, não se consegue. Então eu tenho, se eu preciso de pelo menos um valor aproximado dessa integral, eu consigo esse valor aproximado por essas aproximações. E isso computacionalmente é execuível. Tá? Mas, veja, se eu quero saber qual é o erro que eu estou cometendo numa aproximação desse tipo, então eu tenho que ver se eu consigo esse m aqui, que é uma cota superior da derivada segunda da sua função, tá? No intervalo menos 1. Mas isso dá para conseguir. Ó. Isso aqui eu não sei o valor exato, mas para f de x igual a quê? A seno de x ao quadrado, qualquer que seja x real, tem-se. Quem é a derivada primeira? Quem é? Cosseno de x2 2x. vezes 2x, qualquer que seja o x real, se é a derivada primeira, e quem é a derivada segunda? Menos seno de x2. E a derivada segunda? Lá. Nas notas eu monto tabelas de aproximações, tá? Pelos 3 métodos, com n variando em certos intervalos, n igual a 50, n igual a 100, até n igual a 500. Aí você vê a convergência dos valores, tá? Não vou colocar que as tabelas são grandes, estão nas notas, tá? Então tem, o pessoal pergunta, professor, rapaz, você fala das notas, e que notas são essas?
O pessoal manda as mensagens lá no YouTube. Que notas são essas? São as notas que estão lá naqueles links do Dropbox, do Google Drive, que estão na descrição dos vídeos. Você vai lá e pega as notas, estão lá as tabelas. As notas aqui, lá tem um errinho, né? Por favor, me avisem dos erros aí para eu corrigir. Se não me avisaram, eu não corrijo. Tá? E quem é a derivada segunda? Quem é? Né? Fica o quê? Menos o seno de quem? X2 vezes 4x. Vezes o quê? 4x. 4x2. X2. Mais o cosseno de x2. Vezes 2. Cosseno de x2 vezes quanto? 2. Não. Vezes 2, é. Mais 2 cosseno de x2. Qualquer que seja o x real. Daí, pessoal, eu tenho, por exemplo, talvez, não sei nem se pode melhorar isso, o módulo de f' de x é igual a quem? O módulo de quem? Do seno de x2 mais 2 vezes o cosseno de x2. E o módulo da soma é sabido ser menor que a soma dos módulos. Eu posso até tirar esse menos daqui. Menos 2, 4x2, mais módulo de 2, cosseno de x2. Isso aqui é menor que é igual a... Porque isso aqui é o produto dos módulos, né? E o módulo do seno é menor que ou igual a 1. Então essa parcela é menor que ou igual a 4x2, mais essa daqui é 2. Só que daí eu estou interessado menos 1, por exemplo, menos 1. Então, daí, dado x no intervalo fechado menos 1, como é que fica a desigualdade? O x2 é menor ou igual a 1, isso é menor que ou igual a 4 mais 2, que dá 6. Então, eu tenho uma cota superior para a derivada segunda, aonde? Derivada segunda da f, nesse intervalo. Qual é? 6. Portanto, por esta proposição, pela proposição, a integral definida de menos 1 a 1 do seno de x2, integral em x, menos uma aproximação sua pelo ponto médio, b menos a sobre n, quem é o b? Quem é o b aqui? É 1 e o a é menos 1. Então fica 2 sobre n vezes somatória de igual a 1 até n do seno do ponto médio ao quadrado, né? Tá certo? Do seno. Isso é aproximação. Isso é menor que ou igual a quem? A 6 sobre 24, que dá 1/4. E aqui fica o quê? 8, né? Então fica 8 sobre 4, menor que ou igual a 2 sobre n2. Qualquer que seja o n natural não nulo. É o que essa proposição está dizendo. Daí sai, por que essas estimativas são boas? Pelo seguinte, porque se você precisar de uma aproximação cujo erro em módulo, quer dizer, a diferença entre o valor exato e a sua aproximação, não seja menor do que 10 elevado a menos, por exemplo, 10 elevado a menos 8, por exemplo, se você precisar de uma aproximação, você sabe que n você tem que pegar. Basta pegar um n tal que 2 sobre n2 seja o quê? Menor do que 10 elevado a menos 8. Isso ocorre se somente se o quê? n2 sobre 2 for maior do que 10 elevado a 8. O que ocorre se somente se o n2 for maior do que 2 vezes 10 a 8. O que ocorre se somente se
o n for maior do que raiz quadrada de 2 vezes 10 a quarta. Então, basta escolher o número inteiro, quer dizer, escolhendo o número inteiro maior do que 10 a quarta vezes raiz de 2, por exemplo, 15.000, né? 15.000, né? 15.000 satisfaz, né? Tá? Que satisfaz? Não. Vezes 1.000 é 1.400, né? É 15.000 não, porque é raiz de 2. Ah, é raiz de 1, tá, exatamente, é 1,4, 15.000. Então, se você pegar um n maior que 15.000, por exemplo, o erro na sua aproximação é inferior a 10 elevado a menos 8. Mesmo não sabendo o valor exato da integral definida. Na integral definida, eu sei que nessa aproximação aqui, com n igual a 15.000, por exemplo, o erro é inferior a 10 elevado a menos 8. Então, e computacionalmente, né, fixado o n, joga no computador, você tem essas aproximações. As aproximações estão aqui. Aproximação pelo extremo esquerdo, igual a 0 a n menos 1. Tinha errado ali, igual a 1 a n, igual a 1 a n. Pelo extremo direito e pelo ponto médio. Entendido? Pronto, por hoje está bom. Na próxima aula eu faço outros tipos de aproximação. Pode fazer aqui. Pode.